Fala galera, tudo bem com vocês? No último vídeo nós vimos como encontrar a resultante de dois vetores força que eram concorrentes. Até então tudo estava muito simples, mas o que a gente faz quando tem mais de dois vetores atuando num corpo? Como descobrir a força ativa? Nesse caso nós temos três vetores, nós sabemos que não dá para fazer uma soma escalar porque eles não estão sobre a mesma reta suporte. Como somá-los, então? Uma das maneiras possíveis de encontrar essa resultante é pela fórmula que vem da lei dos cossenos. Porém, nós temos que somar de dois em dois vetores, o que acaba demorando bastante. Podemos somar também de maneira gráfica, pelo encadeamento de vetores, mas tem que manter o tamanho, a direção e o sentido exatos do vetor, o que também dá bastante trabalho. Então, o que a gente pode fazer para simplificar é decompor os vetores. Mas como assim decompor? Bom, se a gente tem uma força inclinada e a gente sabe o ângulo de inclinação, nós podemos desmembrar essa força. Então, nós vamos buscar as duas forças, cuja resultante é essa nossa força azul, em geral num par de direções ortogonais, que são convenientes para nós, porque vão possibilitar que a gente faça uma soma escalar. Então, nós vamos desmembrar essa força em Fx e Fy, num sistema de referência que nós arbitramos conforme fica melhor para trabalhar. Em geral, é horizontal ou vertical. E fazendo isso, nós vamos ter as componentes em direções conhecidas e fáceis de trabalhar. E aí vira só uma soma escalar e algébrica. Quando nós temos um vetor inclinado, a gente precisa saber de cara em que direção e sentido as componentes estão atuando. Então, por exemplo, quando a gente aplica uma força no carrinho, na direção da linha até a rodana, essa força vai estar deslocando o carrinho para cima e para a direita. Então, existe uma parcela de força atuando em cada uma dessas direções. Se a gente colocar no eixo XY, essas parcelas vão ser exatamente as projeções do vetor no eixo X e no eixo Y. Nós podemos descobrir o módulo desses componentes através do equilíbrio de corpos no experimento com a roda de força. Eu tenho uma força de 1 Newton, vou arbitrar o sistema de eixos e agora eu vou colocar massas na direção vertical e horizontal até que o disco central se equilibre, e então eu vou ter as minhas componentes. Lembrando que essas componentes que nós encontramos vão estar em sentidos opostos ao da força ativa que nós estamos procurando, porque elas são componentes da força equilibrante, mas têm o mesmo módulo e mesma direção. Então, nesse caso, em X eu coloquei 50 gramas de massa, então tenho 0,5 newtons, e em Y 86 gramas de massa, então 0,86 newtons. Essas são as componentes. Mas, analiticamente, como encontrar as componentes de uma força? Bom, primeiro a gente vai projetar essa força sobre os eixos x e y. Feito isso, nós vamos lembrar do conceito de seno e cosseno da trigonometria. A gente sabe que através da manipulação de seno e cosseno, conseguimos relacionar os catetos e a hipotenusa de um triângulo retângulo. E se a gente olhar bem, é exatamente isso que a gente tem aqui, um triângulo retângulo, onde o que a gente quer encontrar são os catetos e a força é a hipotenusa. Então, a força em x vai ficar F cosseno de alfa e a força em y, F seno de alfa. Se a gente calcular com os valores usados no experimento, a força de 1 newton, a gente chega em Fx igual a 0,5 newtons e Fy igual a 0,86 newtons, que é exatamente o que foi encontrado no experimento. Voltando então para o nosso problema, agora a gente sabe como encontrar a resultante de quantos vetores a gente tiver. O que a gente vai fazer? Vai decompor cada um deles e vai somar as forças escalar e algebricamente. A gente escolhe uma das direções para fazer antes. Eu vou pegar a vertical, somo todas as componentes na vertical, arbitrando sinais opostos para sentidos opostos. E depois faço a mesma coisa na horizontal, chegando então na minha resultante. Aqui a gente consegue ver essa soma de forma gráfica também. Somando a vertical, eu chego em dois vetores de igual tamanho, de mesma direção e sentidos opostos. Logo, zera a vertical. E na horizontal acontece a mesma coisa, o que faz todo sentido porque o disco de força está em equilíbrio, então a força resultante total do sistema é zero. É preciso cuidar qualquer alteração no ângulo da força, porque como a gente viu, a componente é diretamente dependente do ângulo, então isso pode acabar mudando tudo. Outra coisa que a gente precisa cuidar é quanto à posição do ângulo. A gente não pode se prender e pensar que a componente em x vai ser sempre f vezes cosseno e a em y sempre f vezes seno. A gente precisa sempre analisar onde está o cateto oposto e o cateto adjacente desse ângulo e aí sim
fazer analogia e ver se a gente trabalha com seno ou cosseno em cada componente. O vídeo de hoje fica por aqui. Eu sou a Luana, do LabStudio de Noé, e te espero nos próximos vídeos.